Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala Marcela Bastos, pode ficar despreocupada. O J.R. Vargas chegou e é ele que vai apresentar o Debate 93. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente, quarta-feira, 27 de junho de 2018. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. E aí, Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos nossos queridos ouvintes, aos nossos debatedores. Hoje a gente tá aí no clima do Cafofo 93, no clima de Copa, afinal de contas, 3 horas da tarde, Brasil entra em campo, a gente... É hoje o jogo? Tô surpreso, todo mundo de camisa amarela. Só tá todo amarelinho, todo mas amarelinho, ele tá todo mundo. A pessoa mundo. saiu de casa, de repente, é hoje, todo então. amarelo, mas tá surpreso. É hoje, então. 3 horas da tarde. E o Cafofo 93 vai acontecer lá na casa da Rosane Félix do Malta Júnior. Nós vamos invadir lá e os nossos ouvintes vão acompanhar. Eu soube que o Malta saiu hoje daqui direto pra cá pra arrumar a casa. Que a Rosane botou ele pra arrumar. Eu espero que mais importante que arrumar a casa, ele esteja fazendo comida. Comida também? Vai ter comida? Mas não é só assistir o jogo, não? Não, não dá pra assistir sem comer, né? O Cafofo aqui foi bom. Teve até um pão amarelo que esse ninguém comeu. Um pão amarelo. É lógico. Um pão estranho. Marcela, um hino que tem a ver com o jogo de hoje. Se tivesse que assim buscar um hino, um cântico, uma música que tivesse a ver com o jogo de hoje, qual que seria? Não tenho a menor ideia. Tem a menor ideia? O pastor tá me ajudando, o pastor Zenobio. Os guerreiros se preparam. Os guerreiros se preparam. Então, quer dizer que hoje... sejam guerreiros mesmo. Os guerreiros se preparam. Tem essa música aqui? Tem, não tem? Tem essa música. Mas será que é os guerreiros ou é guerreiros se preparam? Bota os guerreiros. É o quê? Todo mundo querendo ajudar, ninguém ajudando mesmo de verdade, né? Ninguém ajudando mesmo de verdade. O pastor Paulo Afonso deu até o número dele na harpa. O número na harpa, cadê ele? Cadê? Canta aí, pastor. Os guerreiros. Com essa animação aí vai ser quanto o jogo? Vai ser o quê? Com essa animação aí, pelo amor de Deus, né, pastor? Ó o topo como é que mudou. Espera botar isso aí pra eles ouvirem lá. O pessoal tá pensando, Marcela, hein? Pode falar, que você fica com o microfone mais baixo aí, vai, aumenta aí. Chega mais perto do microfone. Eu gostei da entrada e acho melhor colocar pra eles ouvirem mesmo antes de entrarem em campo, que, né, de repente, na força assim, só ficar em pé, conseguir chutar pro gol, aquele negócio. Mas olha só, golaço também, posso falar? Pode. É a promoção da camisa #Unidos pelo Amor em Clamor pelo Brasil. A gente tem dito que, já que o Brasil está em campo, está jogando, a gente torce, a gente quer que você aproveite nesse tempo em que você torce, que você ore também pelo Brasil. Por isso nós criamos essa campanha de clamor pelo Brasil e desta campanha saiu uma camisa muito bonita que todos os nossos debatedores que nesse período têm vindo ao debate estão levando para casa e você, nosso ouvinte, também pode levar. Você vai lá no nosso Instagram, vai lá agora, entre 11 e meio-dia. Instagram, Rádio 93 FM, curte a foto, hoje a foto é da equipe de jornalismo. Tá lá o Juliano Medeiros, tá a Mariana Menezes, a Fernanda Paredes e estou eu lá também na foto junto com eles. Você vai lá, curte essa foto, mas coloca lá seu nome, seu sobrenome e bota #ligado no Debate 93, por exemplo. Se fosse o pastor Guilherme, ia colocar lá, Guilherme Costa, #ligado no Debate 93. Muito bem, Marcela Bastos, essa também é boa pra hoje, ó. Vamos lá! Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo. Fala, Banda e Voz cantando, ó. Quem tem Ó, que maravilha, ó. gosta de cantar, está sempre Então juntinho, ó. Todo mundo juntinho, ó. Tropeça aqui. Aí não, Neymar. Tropeça aqui não. Mas que música é essa, hein, ó? Pelo amor de Deus, faço não, gente.
aniversariando hoje. Quero cantar parabéns aos pastores do final do programa de hoje, mencionar os seus nomes, as suas igrejas, honrá-los aqui, orar por eles no final do debate 93 de hoje. Só mandar pra cá, manda aqui pra gente. Você manda aqui pro nosso WhatsApp 96803-8319, 96803-8319. Sua participação com a gente hoje aqui, Ovelha que manda, é Ovelha que manda, hein? Ovelha manda aqui pro nosso debate 93 e nós vamos ter um privilégio, um prazer muito grande de parabenizar os queridos pastores e pastoras aniversariantes do dia de hoje. Agora tem um ouvinte aqui dizendo o seguinte: JR, eu evito ao máximo confrontos, principalmente porque todos me cobram testemunho, só que tem horas que eu não aguento e eu parto para a briga. Poxa, JR, as pessoas acham que por sermos crentes temos que aguentar qualquer coisa e tolerar até falta de educação. Que fazer para controlar o temperamento e as reações, hein? Como colocar em prática que a resposta branda desvia o furor? Eu quero ouvir a opinião dos nossos debatedores. Vamos começar com o nosso pastor cantor, pastor Paulo Afonso Generoso. Bom dia, bem-vindo, pastor. Bom dia, JR. Bom dia também aos colegas debatedores. JR, essa é uma questão que a gente às vezes não dá muita importância, mas é muito comum, né, nos dias de hoje. Em especial quando as pessoas estão com seus nervos muito aflorados e por qualquer motivo as pessoas perdem o controle, perdem o domínio próprio e acabam chegando às chamadas vias de fato, né? Eu me lembro de uma historinha, e eu me lembro também que eu contei aqui, de que haviam dois chineses discutindo e chegou um canadense e eles discutiam tanto, um apontando pro outro e tal, e o canadense chegou: escuta, por que eles não saem logo no tapa? Aí um chinesinho falou para ele: olha, o primeiro que levantar a mão perde a razão. Então, a questão é o seguinte: nós temos que dar um bom testemunho, nós sabemos disso, mas há pessoas que não conseguem controlar o seu ímpeto, ele é irracível. Então, no momento em que a pessoa o ofende, ou agride, ou mexe com alguma coisa, ele perde o seu controle. Então, o que precisamos entender aí? Primeiro, considerar essa fraqueza, esse problema, como fraqueza. Se a pessoa não tratar isso, ele vai continuar assim. É uma mudança de hábito. Ele tem que entender que... E outra coisa, sozinho ele não vai conseguir. Porque todos nós temos um lado que parece que fica oculto em nós. E a gente só mostra esse lado quando há um ataque a esse lado. Se você ler João 18:22, por exemplo, quando bateram na face de Jesus, Jesus disse assim: se eu falei a verdade, por que me feres? Ele protestou. Se você ler Atos 23:3, quando um dos assistentes lá do sumo sacerdote deu um tapa no rosto de Paulo, Paulo chamou o homem lá de parede branqueada. Aí quando alguém disse: olha, mas ele é o sacerdote, aí ele pediu desculpas, mas ele ficou irascível naquele momento, ele ficou irado, porque ele foi agredido fisicamente. Então, o que o irmão está dizendo é que ele não consegue, exatamente porque ele precisa da ajuda do Espírito Santo para controlar o seu ímpeto, controlar a sua emoção e controlar esse desejo que ele tem de revidar. E, de fato, quando nós reagimos com controle, com domínio próprio, a gente tende a ganhar até aquela pessoa. Tende a ganhar. Eu vou finalizar contando um exemplo bem prático e bem recente que me aconteceu. Um vizinho que jogou, nessa última jogo do Brasil, alguém que estava lá com ele jogou um cigarro aceso na minha piscina, mas só que não bateu na piscina, bateu na minha cadeira. Minha cadeira é de tela, né? E quando bateu, furou a cadeira. E eu cheguei em casa, no dia fui olhar minha piscina, tava lá aquele cigarro apagado, mas com um buraco. E eu peguei aquele pedaço de cigarro, mostrei lá pro cidadão, com toda a educação, disse: senhor, nós aqui não fumamos, e o senhor, alguém jogou. Aí ele: puxa, meu amigo, o senhor me desculpe, eu vou saber quem fez isso, mas eu pago prejuízo. Não, tudo bem, eu só queria mostrar ao senhor que evitar isso. Poxa, qual foi a minha surpresa? No dia seguinte à noite, esse cidadão chegou na minha casa, ele, a esposa e a filha, com uma planta, com uma flor bonita, e veio me pedir desculpas, pessoalmente, com a esposa, e nós convidamos ele, sentou na minha sala, no meu sofá, conversamos, e ele pediu muitas desculpas,
e me deu um exemplo extraordinário, não sendo um cristão, de como ele reagiu e a maneira como eu falei com ele, a reação dele foi outra, que eu falei com educação. Imagina se eu chego gritando para ele. Então, eu acredito que esse irmão está precisando de uma orientação e fazer uma mudança de hábito. Pastora Renata Prete, que pensa a querida irmã sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia, ouvintes, bom dia, debatedores. Antes de tudo, eu preciso dizer que eu tô me sentindo assim, já vencedora no jogo, porque essa mesa aqui só tem amigos mais do que queridos. Guilherme, Flávio, amigo do marido, amigo né? Da mesma forma que pastor generoso, enfim. Esse assunto é um assunto muito delicado, porque, querendo ou não, traz pra gente um contexto de temperamento. Todos nós temos algum temperamento e ele tem que ser dominado diariamente. Uns são fleumáticos, outros são sanguíneos, levantam as mãos, os pés, sou eu aqui. Outros são coléricos. Mas a gente tem que aprender realmente a vencê-los no Espírito Santo. Quando nós somos convertidos, quando realmente há um novo nascimento, com ele vem o fruto do Espírito. E a gente tem que trazer o domínio próprio. A gente tem que trazer o autocontrole. Isso é a nossa premissa. Existem momentos que não conseguimos? Existem. Só que são esses momentos, eles têm que ser o acaso, eles têm que ser exceção. Realmente nós devemos tentar caminhar com aquela paz que excede a todo entendimento, com aquela palavra branda que realmente desvia o furor. Conseguimos sempre? Te digo que não. Eu não quero nem enumerar as vezes que eu me perdi no meio do caminho. Mas eu acho que quando a gente consegue esse bom perfume, a gente consegue realmente contagiar e contaminar positivamente aqueles que esperam que nós não venhamos a dar o outro lado, mas o façamos. Não é fácil, é um aprendizado diário, difícil, né? Mas vamos lá. Ouvinte vamos aqui tentar. dizendo, por exemplo, pastora, tem gente que testa a gente no 70/7, o ouvinte está falando aqui, é uma questão matemática. Outro dizendo, JR, acredito que tenho melhorado. O jejum me ajudou muito, sabe? Que eu ainda sou muito temperamental. Mas parece que o fato de saberem que você é crente, aí mesmo que querem testar a sua fé. Verdade. JR, eu preciso muito do Espírito Santo, que eu não consigo ouvir calada. Outro ouvinte contando que ele e o irmão começaram a discutir. Aí o irmão partiu pra cima dele e partiu pra cima do irmão. Aí o pessoal, você é crente, hein? Aí ele falou aqui comigo que eu tava só me defendendo. E aí, quero ouvir a opinião, nós vamos continuar ouvindo a nossa mesa aqui. Antes, eu quero pedir aqui a sua opinião, ouvinte, você está acompanhando a gente, que um outro ouvinte encaminhou aqui pra gente o seguinte, que quer saber a nossa opinião, e eu vou pedir a opinião dos nossos debatedores sobre o que eu vou ler aqui depois, dizendo que o seguinte, que hoje tem muito bolão de apostas pra Copa. Eita. E tem irmãos da igreja, ela falou assim, aposta em dinheiro entre irmãos da igreja. Pecado. Na minha igreja tá acontecendo, eu não sei não, hein, acho que isso é errado. É certo, é errado. O bolão pro jogo da Copa do Mundo aqui ainda apostado. Eu quero ouvir daqui a pouquinho a opinião dos nossos debatedores e quero ouvir a sua opinião, ouvinte. O que você acha? JR, vai que é de Deus. Quero saber o que você acha, ouvinte. Quero saber a sua opinião. O pastor Guilherme Costa, sobre o assunto anterior ainda, a questão do temperamento, reação é uma coisa muito difícil da gente controlar. Basicamente é o que a gente né? É verdade. A reação é quem a gente é. Bom dia, querido JR, bom dia aos colegas debatedores, bom dia a você, ouvinte amado do Debate 93. Domínio próprio é um dos maiores desafios do cristão. Nós temos que adquirir, né? É fruto do Espírito, como diz a palavra. Agora, não é muito fácil. E a gente também, nós precisamos entender que o fato de você ser cristão não quer dizer que você tem que ser omisso. Não. Há momentos que nós temos que nos posicionar. Há momentos que nós temos, existem confrontos que não tem como ser evitados, existem confrontos que devem acontecer. Agora, é a forma como acontece que a gente tem que se policiar. Colossenses capítulo 4, versículo 6, por exemplo, Paulo vai dizer o seguinte: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Ou seja, há momentos que vão exigir resposta. Posicionamento, opinião, atitude, a questão é, como que eu vou fazer isso? Muito bem, Flávio Bolsonaro, muito bom dia, seja bem-vindo, o que pensa o irmão sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia a todos os nossos ouvintes, a todos os presentes aqui no estúdio.
Antes, na fala da Marcela aqui, JR, eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo. Ela tá dizendo que hoje vai ter um encontro, né, da rádio pra assistir ao jogo junto, vai ter uma festa legal. E aí, eu achei que ela fosse convidar os ouvintes todos, ia dar o endereço do local, mas ela disse que o pessoal vai poder sentir o gostinho pela internet. Aí, Marcelo, eu lembrei que no meu casamento, imagina só, no meu casamento eu casei em 2010, eu convidei o deputado Wagner Montes, né, que é um colega meu ali de plenário, uma pessoa, né, que eu me dou super bem. Sabe o que ele fez, JR? Ele foi para aquele programa dele com milhões de pessoas assistindo. E convidou todo mundo. Quero parabenizar o Flavinho Bolsonaro, que vai se casar agora. Quem quiser chegar tá convidado, é na igreja tal. Eu falei, ô Wagner, como é que você faz um negócio desse comigo? Mas o pessoal entendeu ali que foi uma brincadeira, levou na esportiva. Ainda bem, né? Ainda bem. Imagina como é que eu ia me virar. Mas sobre o assunto aqui, o primeiro que a gente está conversando, eu posso compartilhar com vocês que todos os dias eu passo por isso, ainda mais ali no meu trabalho, na política, tendo que quase sempre reagir a muitas provocações, às vezes ataques pessoais, ataques à família, com mentiras, que beiram ali o crime, JR, né, ao nos acusarem de absurdos, aí como homofóbico, racista. Você realmente tem que se segurar muito, é um exercício diário. Eu peço muito a Deus todos os dias quando saio da minha casa para me dar sabedoria e saber enfrentar esses embates e reagir da melhor forma possível, mas às vezes não dá. Às vezes a gente até extrapola e aí cabe, né, a mim, quando o sangue baixa aí, pedir desculpas. Mas eu cito uma situação recente que aconteceu comigo. Eu fui receber um título de cidadão queimadense. Não é porque eu sou um político queimado, não. É porque é da cidade de Queimados, né, que muito me honra. E ao chegar lá na Câmara, onde ocorreu o evento, né, aquela militância toda, que se intitula Defensora dos Direitos LGBTYZHY+, alguma coisa assim, né, que a sigla não acaba. E aí, com a virulência, que eu falei, gente, eu tô vindo aqui só um vereador, tá me homenageando, né? Eu vou receber um título, né? Mas, enfim, parecia que era ali o final de Copa do Mundo. E aí, ao sair, JR, ouvinte, eu, né, consegui ali durante toda a solenidade, tranquilo, fiz o meu discurso, né? Uma gritaria danada. Mas quando tô saindo pra entrar no meu carro, né, vem uma mulher e taca um saco de purpurina na minha cabeça. Eu não pude nem respirar fundo. Se eu respirasse fundo, eu ia engolir aquela purpurina toda. Mas eu, na fração de segundo, né, me controlei e falei, vocês realmente querem me tornar um deputado brilhante, né? Foi a saída que eu encontrei para entrar no meu carro e ir embora, chegar em casa, tomar um bom banho, porque a falta de respeito, a agressão, às vezes, realmente pode nos tirar do sério, mas a gente tem que, como eu falei, se controlar e pedir a Deus que nos ajude nesse momento. Olha, um ouvinte nossa dizendo assim, JR, ultimamente tenho pedido a Deus muita paciência, JR, mas o povo não ajuda. O povo não ajuda, JR. Eu só olho para o céu e digo, tá vendo, Jesus? Depois falam que eu não tenho paciência. Assim fica difícil. Diz aqui uma de nossas queridas ouvintes, tendo aqui a sua palavra e a sua fala ouvida no Debate 93. A questão, queridos debatedores, que parece que algumas pessoas são escaladas, né? Falando sobre times, são escaladas para a provocação. No futebol isso existe. Verdade. Existem os jogadores que têm maior habilidade, então ele chega lá, provoca, fala alguma coisa ou faz uma jogada um pouco mais artística para provocar, para induzir o cara ao erro. Enfim, isso existe em qualquer lugar. Mas a minha dúvida aqui é o seguinte: existem pessoas que são usadas pelo diabo com esse objetivo, para tirar, isso vai tirar o crente e o não crente, vai tirar qualquer um do sério, porque gera briga, discussão, gera tapa, gera faca, gera tiro, gera morte, gera uma série de coisas, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Quando um filho é humilhado, os pais compram a briga dele. Quando os pais são humilhados, o pai é humilhado, os pais são humilhados, os filhos compram a briga. Em cidades no Brasil em que as pessoas vivem assim, famílias que brigam e eles se matam o tempo inteiro, é tiro, é isso, é aquilo, um casa, tem filho, mata a criança, atropela, é um negócio de doido. JR, é uma coisa que a gente precisa aprender, com Davi. Quando Saul
pegava aquela lança para atirar em Davi, ele se desviava. Eu acredito que, por vezes, a gente tem que se desviar mesmo, porque a gente não tem estrutura. Eu confesso, a pastora disse que ela é fleumática, né? Não, sanguínea. Sanguínea. Mas posso então, me tornar, amém, receber. Eu tenho um temperamento parecido. Porque as pessoas acham que, pelo fato do sobrenome ser generoso, eu sou um velhinho bobão. Aí, não é nem velhinho, nem bobão. Mas as pessoas conhecem, e os que me conhecem sabem do meu temperamento. Eu sou agudo, incisivo, decisivo. Eu não tolero certas coisas. Agora, à luz do direito, por ser advogado, então eu tenho conhecimento dos meus direitos. E eu não permito que ninguém agrida os meus direitos por uma questão de formação. Mas o senhor tem uma característica, pastor Paulo, já que entramos nesse assunto, é o seguinte: todas as suas falas, elas têm um embasamento. Verdade. A pessoa aqui pode discordar, mas o senhor não traz uma fala sem um embasamento. A impressão que passa, e eu posso dizer isso aqui, que para mim não é impressão, é convicção, mas para o ouvinte, é que cada tema que nós discutimos, o senhor estuda antes. Com certeza. Então, veja bem, eu digo isso por convicção, porque eu conheço e acompanho, enfim. Da mesma forma, quando a gente vai discutir alguma coisa que chega nessa via de discussão, quando você tem um embasamento, você tem uma razão, a coisa não é uma coisa da emoção. O grande problema é quando fica no campo da emoção. Sim. Perde a razão quando é só emoção. Verdade. Ninguém é só uma coisa ou só outra coisa. É difícil, né? O ser humano precisa de equilíbrio. Treinar, preciso treinar as emoções. Aqui, o nosso querido Flávio Bolsonaro, ele passa por isso e eu entendo como ele deve passar. Por várias razões, né? Ele tem uma estrutura física, corporal, que dá pra encarar isso. Ele me chamou de gordo, percebeu, JR? Percebeu? Não, você é forte, gordo. Não, você é forte. Vai encarar uma pessoa. Mas você imagina, vem um cidadão magrinho, desacata ele e tal, ele vai reagir. Eu dei o exemplo aqui de uma mulher, né? Imagina se eu dou um empurrão numa mulher dessa. Eu perco a razão, né? Só impedir já vai dizer que ele agrediu, que ele fez, já aconteceu. Então a melhor postura, eu vou usar aqui um exemplo pra gente encerrar a minha participação nesse bloco. Assim, um senador estava fazendo um grande discurso na América e as pessoas em total silêncio. Ele com terno bege clarinho, muito bem engomado, muito bem trabalhado, todo mundo parado ouvindo. De repente alguém pegou um tomate e jogou um tomate que bateu no peito do senador e espalhou. A família dele logo ficou apavorada, os assessores, todo mundo. Como vai ser a reação do senador? Foi quando ele disse, ele passou a mão assim, pegou um caroço do tomate e disse: por falar em agricultura, eu prometo fazer isso. Muito bom. Não, são os ensaios. A questão, na verdade, é a busca pelo equilíbrio emocional, porque todo ser humano é razão e emoção. Não tem como a gente ser 100% razão, porque a emoção faz parte, né, da nossa humanidade, como não tem como ser também 100% emoção. A gente tem que equilibrar. E o problema não está nem na ação, acho que o problema está na reação. Porque muitas vezes existem confrontos, existem situações que vão exigir de nós uma reação rápida. E é nessa que a gente não consegue pensar Guilherme, bem. Eu vou te falar uma coisa que a gente percebe na política, o Zenóbio é testemunha do que eu passo aqui na Assembleia, você também é testemunha, é que muitas vezes você percebe que os políticos, principalmente aqueles de esquerda, eles usam uma máxima de Lenin que diz o seguinte, né? Acuse-o do que você xingue-o do que você é, acuse-o de fazer o que você faz. Então, normalmente, as pessoas que nos atacam, que nos agridem fisicamente, são aquelas que gostam de falar em tolerância, em respeito com o próximo. Verdade. E assim, eles se contradizem e parecem não perceberem, né, a lógica, a óbvia contradição deles. Os mais intolerantes são os que teoricamente pregam a tolerância. Porque o que mais incomoda no outro é o seu reflexo. Sim. Essa frase é muito complicada, mas ela é muito real. O que me incomoda no outro é exatamente o meu reflexo. Então vocês acham que realmente existem pessoas que são enviadas pelo inferno para criar dificuldade para os outros? São influenciadas, dão lugar, né? Sem dúvida. Dão lugar ao diabo. Alexandre Latueiro, que perturbou Paulo de tal maneira que Paulo ficou indignado com ele, entregou ele, falou assim: olha, que o senhor te pague pelo mal que você está me fazendo. Quando a gente vê, por exemplo, o ouvinte está aqui dizendo aqui, o marido dela tem problema com os
vizinhos, quase todos da família. Então, coisas simples assim, colocar o carro na frente da garagem, é uma coisa simples. Mas que irrita, hein? Dependendo do dia. Depois de você falar só, não deixa, não para, não estaciona, não me prenda. Depois de você falar isso 500 vezes, a impressão que dá é que as pessoas fazem de propósito. Verdade. Então isso não é fácil. Tá entendendo? Você chegar lá de novo e tal. E tem um dia que você não tá bem, ué. Não tem? A mulher não tem uns dias aí? O homem também tem os outros dias. Entendeu? Então fica um negócio assim que tem pessoas que fazem de propósito. Que ele faz. O Guilherme com fome. Fica irritadíssimo. O negócio é esquisito. Então, quer dizer, você tem isso. Agora, me pareceu também que existem pessoas que podem ser assim, elas são mais irritantes. Sim. E você sabe que aquela pessoa ou aquelas pessoas, ela tem uma capacidade de tirar você do sério. Então você pode, por exemplo, agora imaginando, você pode pensar em algumas pessoas. Tem que se afastar um pouco. Sei, fulano, Beltrano, tal. Como é que encara isso? Porque nós não vamos nos afastar. Entendeu? Nós não vamos nos afastar. Nós não podemos abandonar as pessoas. Nós estamos acreditando que Deus muda, não é que a pessoa mude. Eu posso não acreditar que a pessoa muda, no sentido de ela, por ela, com ela mesma. Mas eu continuo acreditando que Deus pode, que Deus faz e que o milagre é uma das coisas mais simples que o Senhor opera. Mas ao mesmo tempo, enquanto esse milagre não acontece, eu preciso ter alguns cuidados. Que cuidados são esses, queridos debatedores? Como é que a gente faz? Evita determinados assuntos, evita estar a sós com a pessoa. Quando começa um determinado tema que você sabe que a pessoa faz de propósito, você se retira, francesa. Como é que vocês lidam com isso? Bom, JR, eu penso que o primeiro passo é, em qualquer situação de uma relação social, você está conversando com alguém, você tem que conhecer até que momento você pode suportar o que está sendo colocado, né? Diante, seja de uma discussão, seja de um fato em si, você tem que saber até onde você suporta. E no momento em que você não resiste mais, faz como fez Jesus. Quando chegaram para Jesus, disseram assim: olha, senhor, o Herodes falou que vai te matar. Aí Jesus, então dize para aquela raposa o seguinte, que eu continuo fazendo a minha obra, que hoje, amanhã e depois de amanhã eu vou continuar. Então, a gente não pode paralisar também a nossa vida por conta de pessoas que acham que têm direito mais do que nós. Eu estou aqui com um colega que é jurista e a gente sabe perfeitamente que o nosso direito, que é o chamado direito subjetivo, então há momentos em que você tem que ser agudo, tem que ser incisivo, e há momentos que você tem que se retirar. Eu já tive essas experiências. Eu cheguei numa rua, a rua estava fechada. Eu falei assim, escuta, alguém pode tirar esse carro aqui? Aí o pessoal no bar disse, não, a moça está ocupada ali. Eu falei, mas peraí, eu preciso passar. Não, o senhor passa por cima da calçada. Eu falei, não, eu não vou passar por cima da calçada. Vocês vão tirar o carro, mas muita gente, inclusive. Pessoal bebendo, e no momento em que eles viram que eu estava já ficando mais nervoso, como diz na gíria, eu peguei o telefone e fiz uma ligação, mas uma ligação apenas para minha esposa, não tinha nada a ver. Já veio um cidadão de lá, só tá ligando para quem? Eu falei, não te interessa. E ele ficou brabo. Aí quando a moça veio, tirou o carro, ela tirou o carro e veio um cidadão, não, senhor, passa ali por cima da calçada. Eu falei, não, meu amigo, eu quero ir para minha casa, eu tenho que passar na rua, a rua é pública, o senhor tem que tirar o carro daqui. Pronto, quando eu passei, o pessoal começou a gritar, e ele é pastor, hein? E é pastor. Eu falei assim, com muito orgulho, mas não abro mão do meu direito. Então, cidadão, ali eu saí usando o direito. Entendi. Agora o senhor imagina sem agredir ninguém. O senhor imagina bem se quando a pessoa diz assim, com quem que o senhor está falando, o senhor disse, não te interessa, o senhor falar assim, com a autoridade. Com aquela que manda. O que é fato. Não é verdade? Só que a pessoa lá ia entender o quê? Tô ligando pra autoridade, tô ligando pra polícia, pra resolver essa encrenca aqui. Você imagina bem como é que são as coisas. Sabe que até no Ministério Pastoral a gente enfrenta momentos assim. Na igreja, por exemplo, eu já tive situações que eu não resolvi na hora, porque eu sabia que se eu fosse resolver na hora, não ia dar bom calma. Não ia dar bom até por mim mesmo. Eu tava olhando no culto ali, fiquei irritado, falei, depois do culto vou reunir, falei, não, vou deixar pra semana que vem que eu tô com a cabeça mais fria. E consigo. Agora o ouvinte tá contando aqui, JR, como reagir quando você pega seu marido com a amante?
Sabe o que eu fiz? Eu dei uns tapas na amante. Eu vou dizer pra você, ouvinte, eu acho, primeiro... Extravasa no carro dele, ó. Primeiro que se tem que dar um tapa em alguém, né? Mas não é a forma, né, gente? Não é a forma, né? É preciso ter cuidado, porque às vezes, veja bem, pastor Paulo contou a história, 2 chinesinhos, aí chegou um canadense que falava chinês, mandarim, ou que o chinês entendia o inglês. Não, sei, eu ia dar a volta. E aí perguntou, por que vocês não saem no tapa logo? Porque quando o primeiro que levanta a mão, ele perde a razão. É isso aí. Então, ser cuidado, que às vezes no gás do momento, no calor da emoção. O problema é esse, gente. O problema é que a gente não tem respeito pelo outro. Vocês já perceberam? Tudo isso norteia uma questão, uma palavrinha básica, o respeito. Eu tenho que respeitar o outro como eu gostaria de ser respeitada. Então, efetivamente, quando começam a me agredir, e aí trazendo de novo o sanguíneo, eu tento, Senhor, traz agora o meu equilíbrio. Muitas vezes eu sou confrontada muitas vezes pelo fator não apenas de ser pastora, mas por ser advogada também, aí eu fico naquela, peraí, o meu direito vai aqui, eu posso ir além. Mas será que o meu domínio próprio não convém que eu silencie nesse momento? Sim. E no outro eu traga o confronto? O confronto muitas vezes ele é importante, é ele quem vai definir e decidir determinadas situações nas nossas vidas, mas existe o tempo certo, existe o momento de fazê-lo, porque a gente pode perder, posso levantar a mão, o chinesinho, posso ser eu levantar ainda que eu tivesse razão. E aí, o crente não é um saco de pancada, muito, né? Pelo contrário. E aí que eu quero perguntar aos irmãos o seguinte, que a Copa do Mundo da Rússia já está andando aí, né? Mas as ameaças do Estado Islâmico estão cada vez maiores. Desde o ano passado, o grupo terrorista promete um mar de sangue durante a Copa. E nessa terça-feira, o Estado Islâmico voltou a se pronunciar e divulgou novamente algumas montagens com Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo e outros jogadores degolados e de joelhos. Segundo o jornal britânico The Mirror, o grupo radical já mapeou alguns locais da Rússia para fazer os seus ataques e pretende usar drones armados. Diante de uma ameaça como essa, que tem a ver com a fé, tem a ver com a civilidade, com o bem comum, como que a gente deve se pronunciar? Olha, esse radicalismo, né, desse segmento aí do Estado Islâmico é um terrorismo. E na minha cabeça, JR, pensando aí, né, no mundo, nas nações, nos povos, com o terrorista não tem como negociar, né? Ele não tem diálogo. Ele não tem diálogo, ele não tem nada a perder. Ele é doutrinado, às vezes desde criança, de que ele está fazendo aquilo porque dessa forma ele vai ter um espaço ao lado do Deus dele lá, que no imaginário dele. Mas obviamente isso é uma deturpação completa da religião, da crença, da fé, né, que eles dizem professar. Então, existe tecnologia aí com o terrorista, tem tecnologia que eles querem usar. Eu tive em Israel, por exemplo, em 2016, e eu vi como, né, lá em Jerusalém, as Forças Armadas de Israel investem em tecnologia para, vamos dizer assim, competir em um patamar pelo menos de igualdade, quando possível de superioridade, com essas pessoas que fazem tanto mal a tantas pessoas, né, que matam tantos inocentes por uma causa que só existe para eles, não existe para o resto da humanidade inteira. Então, não tem o que fazer senão combater com firmeza esse tipo de monstro, porque eles estão dispostos. Imagina, tacar uma bomba dentro de um estádio, um drone que vai se atirando aleatoriamente em pessoas que estão ali, né, passando pela rua, seja qual objetivo for a pessoa estar naquele local, não tem sentido o que eles querem fazer. Essas ameaças precisam ser combatidas à altura, não tem outra forma, e pedir a Deus aí que fortaleça o lado do bem, porque claramente essas pessoas estão aí do lado do mal, a serviço de Deus é que eles não estão. O presidente das Filipinas, ele é uma pessoa que ele deu jeito na segurança pública lá no país, era enfim, uma criminalidade absurda. Hoje você consegue andar tranquilo nas ruas lá, mas às vezes as pessoas, quando querem se posicionar sobre alguns assuntos, tropeçam feio e caem de cara feio. Essa fala dele, né, o contexto é o que eu estou lendo aqui também, o que está escrito aqui na nossa pauta, o JR leu, né, pelo que eu entendi,
Isso me lembra aquelas pessoas no caso do Titanic, lembra? Uhum. Esse nem Deus afunda. Então, quando a pessoa faz esse tipo de ameaça, praticamente, né, a fé das pessoas, desrespeito de uma forma completa, eu me lembro desse de Provérbios 28, versículo 2, pastores aqui presentes. Quando a nação tem líderes inteligentes e sensatos, ela se torna forte e firme, mas quando a nação peca, ela muda de governo a toda hora. Então, tá aqui também na palavra, né, pode ser aí o início da derrocada dele, por desrespeitar a fé das pessoas, num país, como está escrito aqui, majoritariamente católico, portanto cristão, e não cabe a um presidente, na posição que ele ocupa de chefe de um Estado independente, autônomo, querer atacar a fé das pessoas. Tem que ser sempre respeitadas, por mais que ele não concorde. Ele, na verdade, não respeitou nem a ele mesmo. Porque quando um homem desse faz um pronunciamento numa nação cristã, apesar de toda a situação existente nas Filipinas, que supostamente ele está vencendo com a matança, que ele paga 500 euros para que seja morto um traficante, e nesse sentido, ele está desafiando a Deus. E quem é o homem para desafiar a Deus? Atingir a Deus com essas palavras, eu acho que ele é tão pequeno que Deus não está considerando essa expressão dele no nível que nós estamos, até debatendo o assunto. Eu acho que é tão ignóbil um homem desse falar uma asneira dessa pela televisão, inclusive. Se ele falasse no bate-papo informal, mas ele usar as emissoras de televisão, chamar Deus de estúpido e ainda usar a expressão filho da mãe, ele está simplesmente se desmoralizando perante o mundo cristão, e o resultado é que o homem dará conta de toda a palavra ociosa que disser. Há um texto lá em Malaquias que diz que há um memorial e todas essas palavras são registradas. E um dia esse homem vai prestar conta do que ele disse, assim como fez Nabucodonosor, quando disse assim, olha, eu construí isso tudo aqui e caiu do céu Deus mostrou a árvore sendo cortada, só permaneceu o tronco, e há um versículo lá no capítulo 4, versículo 26 de Daniel, que diz assim, ele ficou lá rastejando, comendo erva como boi, até que reconhecesse que o céu reina. Então, acima desse Rodrigo Duterte está um Deus que governa essa nação. Amém. E que um dia vai julgar esse Rodrigo Duterte por essa palavra tão imbecil e tão ignóbil que ele pronunciou diante da população do seu país. Infelizmente, situações como essa não estão acontecendo apenas nas Filipinas. No Brasil também. Alguns grupos que defendem, teoricamente, né, a liberdade de expressão, os direitos humanos, estão vilipendiando símbolos religiosos. Isso a gente vê na parada gay, isso a gente vê em vários setores da sociedade, um desrespeito à fé cristã, um desrespeito à fé da maioria dos brasileiros. Está acontecendo constantemente no Brasil e muitas vezes a justiça não faz nada, não toma providência. É porque isso tomou um vulto muito maior, mas se a gente parar para olhar, a gente pode lembrar também de Golias e podemos lembrar de Davi. Da mesma forma que Golias, achando que ele poderia chegar e levantar e falar, quem são esses? E circuncisos, filhos? E simplesmente se levantou um Davizinho, alguém improvável, e fez uma mudança. E eu creio que quando a gente toma posturas como essa, o Senhor vai levantar Davizinhos, talvez na Filipinas, para que faça com que ele volte e entenda que existe um Deus que faz toda a diferença e que não é um filho da mãe, muito pelo contrário, é o Deus que tem a soberania e a autoridade que muda as nossas histórias. Pai, né? Amém. Um Deus Pai, não filho da mãe. Eu até imaginei a possibilidade da fala dele ser uma fala fruto de uma entrevista, porque às vezes numa entrevista a pessoa é provocada, né? Mas sendo um pronunciamento, a coisa fica bastante desequilibrada. E ele é meio desequilibrado mesmo. Ele não é uma pessoa assim, não bate 6 com meia dúzia, não. Se fizer um teste psicotécnico, acho que ele não passa, não. Mas, enfim, tá aí a fala dele, vocês se posicionarem em relação a esse assunto. Evidentemente, não é fácil respeitar uma pessoa que não respeita a nossa fé. Estou me colocando no lugar dos crentes filipinos que têm que orar pelas suas autoridades. Orar porque a gente ama é molinho, Agora, orar por alguém que não nos respeita, e orar a favor, né? Não é orar contra, não. Senhor, tira a perna dele. Senhor, lembra lá de Jezabel, Senhor Deus, que perseguiu o profeta, como ela morreu. Aí a pessoa joga a praga, não é para jogar praga nos outros, não.
Mas é oração, pedindo a misericórdia de Deus, que acho que a gente tem que orar. Misericórdia de Deus pelas pessoas que se posicionam dessa forma. Minha gente, são 11h47. O plenário do Conselho Nacional de Justiça decidiu ontem, por maioria, que cartórios não podem fazer o registro de união estável entre 3 ou mais pessoas, as chamadas uniões poliafetivas. Popularmente o povo chama de poliamor. É o cara com 2 mulheres, é a mulher com 2 homens, com 3, entendeu? Tá assustada, irmã? Assusta não. A situação é essa mesmo. Esse assunto chegou para o posicionamento do Conselho Nacional de Justiça para dizer se era favorável ou contrário, porque nos cartórios havia essa dúvida, né? Com a decisão, cartórios ficam proibidos de lavrar escrituras públicas para oficializar esse tipo de união. O pedido para que o órgão avaliasse o tema foi feito em abril de 2016 pela Associação de Direitos das Famílias e das Sucessões, que é contrária a essa posição. Mas como veio o pleito, precisamos levar esse assunto e o Conselho Nacional de Justiça se posicionou sobre esse tema. Nós estamos falando, ouvinte, de que o cartório não fará mais, poderia fazer o registro do casamento de uma união poliafetiva. É exatamente esse assunto, que é uma coisa impressionante. Eu quero ouvir os nossos debatedores sobre o tema. A gente pode responder esse assunto, né, sobre o aspecto religioso e também sobre o aspecto jurídico. Legal. Religioso, né, se discute, né, o que está na Bíblia, que a família é o homem e a mulher, né, e gerarão os seus frutos. E também está escrito isso na Constituição Federal. E as nossas autoridades do judiciário já legislando, inclusive, usurpando a sua função, que a função que seria, né, do legislativo, toma decisões que já permitem aí uma série de distorções que não seriam permitidas pela Constituição. Então, quando a gente vê uma decisão como essa, é um alento, né, porque são pessoas que estão ali militando, buscam ativismo judiciário, porque como é que funciona, pessoal, na nossa legislação, no nosso país, na nossa Constituição, na nossa democracia? Você faz as alterações legais dentro das casas legislativas, no Congresso Nacional, e como as pessoas que defendem esse tipo de absurdo nunca conseguem ter maioria nas casas legislativas, eles tentam buscar o judiciário, que infelizmente também é composto muitas vezes por militantes que estão ali não para cumprir a lei, não para preservar a Constituição, né, mas para legislar, como eu falei, para deturpar a vontade do legislador, e numa decisão unilateral ou de um colegiado pequeno acabam indo contra a vontade dos anseios da população representada ali no Congresso Nacional. E eu dou um exemplo aqui que muito me preocupa. Em breve o Supremo Tribunal Federal também vai ter que se posicionar sobre isso. Essa decisão, me socorre aqui o Zenóbio, foi apertada, foi por 8-6, ou seja, já tem aí quase a metade do colegiado querendo reconhecer esse tipo de absurdo. Essa frase, né, sou a favor de toda forma de amor. Olha, depende, né, se é a favor do amor, inclusive sexual, entre um adulto e uma criança, entre uma pessoa e um animal e uma árvore, tem gente que defende todo tipo de amor. Então calma lá, aqui vamos entender isso melhor. E uma coisa que me preocupa aqui é a questão do aborto. Quando o Congresso não se posiciona sobre alguma coisa, hoje há na legislação as possibilidades de se fazer o aborto, concordo, não está lá na lei. Quando o Congresso não legisla sobre isso, está dando um sinal de que, olha, do jeito que está é o limite. Sim. A gente não pode avançar mais sobre isso. Aqui não há maioria para autorizar o aborto até os 3 meses de gestação, por exemplo, mas essa militância ajuiza uma ação no Supremo Tribunal Federal que cai na mão de olha só, de um ministro do Supremo, que claramente é a favor do assassinato de crianças na barriga das mães até os 3 meses de idade, e pode aí uma meia dúzia de pessoas decidirem o futuro do assunto importante, e o Congresso não atua propositalmente porque não é a favor disso. Então muito me preocupa esse ativismo judiciário, e fico, pelo menos nesse caso,
satisfeito de saber que o bom senso e a lei prevaleceram. Me preocupa muito, como foi abordado aqui pelo Flávio Bolsonaro, me preocupa muito essa invasão de competência do Poder Judiciário sobre o Legislativo. Isso é algo recorrente. O STF, por exemplo, definiu a questão da união civil de homossexuais, a questão do aborto e outros temas, que são temas que, na verdade, precisam passar pelo Congresso Nacional. A representação democrática está nas casas legislativas. Eu, por exemplo, não votei em nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu não reconheço neles a legitimidade para me representar e discutir temas de interesse da população e de interesses meus como cidadão. Então, assim, me preocupa muito. Nós estamos vendo, nos últimos anos nós vimos um aparelhamento do judiciário, a esquerda aparelhou o Poder Judiciário no Brasil, e isso é muito preocupante em relação às nossas liberdades constitucionais. JR, parece que a gente está aí revivendo um filme que foi passado aí na televisão, no cinema, Dona Flor e seus 2 maridos. A grande questão aí diz respeito também à sucessão, porque no momento em que existe 2 pais e 2 mães, né, e outras coisas que podem existirem aí, porque a gente está entrando num caminho extremamente sem volta, né? É o caminho da ficção. Então, eu acredito que isso vai sempre confrontar o próprio direito, principalmente no que diz respeito à herança e à sucessão. Então, o Conselho Nacional, ele decidiu em proibir o cartório, porque não cabe ao cartório mudar a lei. O cartório não tem esse poder, ainda que eles venham forçando isso durante muito tempo. Mas é preciso se criar uma lei, porque se a Constituição diz que o casamento é entre homem e mulher, e já se tem casamento entre pessoas do mesmo sexo, embora que não seja casamento, é bom que se diga isso, é uma união estável, e as pessoas não entendem ainda, querem comparar casamento com união estável. União estável é união estável, casamento é casamento. Na união estável as pessoas são conviventes, no casamento eles são marido e mulher, então nunca se declara numa união estável marido e mulher. Eles são conviventes, eles convivem juntos. Agora, na prática, isso vai sempre existir. Um filho com 2 pais, um filho com 3 mães. E as pessoas querem, desculpem usar uma expressão até um pouco chula, né? Mas bagunçar o que existe na lei. E, em especial, o objetivo maior disso é atacar a Bíblia, atacar os evangélicos, atacar o mundo cristão, para poder bagunçar mesmo o coreto. Mas eu acredito que, no final, vai prevalecer o bom senso, vai prevalecer também a lei, vai prevalecer a verdade. Na verdade, quando a gente para olhar, a Constituição, ela parece que perdeu a sua função de ser carta magna e de realmente reger os direitos de todo cidadão brasileiro. Hoje ela está sendo suprimida, está sendo suplantada, inclusive diante de uma usurpação realmente do poder de quem deveria fazer as leis em virtude de um judiciário. E eu acho que o bom senso foi sempre aquilo que eu sempre acreditei. Mas hoje nós temos visto que o bom senso está se perdendo, os princípios estão sendo hoje quase que equacionados de acordo com direitos pretensos, que não são direitos. São contrários àquilo que nós tínhamos como direitos, como cláusula pétrea. Se a gente for lá no artigo 7º, não está lá. Homem é homem, mulher é mulher, e o casamento era entre homem e mulher. E a gente já foi suplantado sobre isso, hoje já existe uma união estável. Eu espero que essa decisão ela permaneça, mas eu não sei por quanto tempo. Infelizmente, essa é a dor que bate nos nossos corações. A gente não sabe por quanto tempo uma decisão como essa vai valer. A gente sabe que o governo muda, as posições mudam, e daqui a pouco, de novo, um poliamor volta. Eu quero só ressaltar aqui para os queridos debatedores e ouvintes que a Bíblia em todo tempo preza pela monogamia. Em nenhum momento os homens da Bíblia que tiveram outras mulheres, que por isso tiveram filhos, etc., eles foram encorajados a isso. Isso era uma coisa tolerável à época. Mas em todo tempo a Bíblia estimula e estabelece o princípio do homem para uma mulher e a mulher para aquele homem. JR, parece que a gente está chegando num tempo em que, né, como o pastor Generoso comentou aqui, o que está na Bíblia,
né? Que é a união entre um homem e uma mulher. O casamento é um sacramento, um pilar, né? na nossa religião. E parece que está chegando um momento em que as pessoas querem mudar a Bíblia com um projeto de lei. Vai chegar a esse ponto, fazer um projeto de lei para alterar lá Provérbios 28, versículo 4, passa a ter a seguinte redação. Não tem sentido. Então, se a pessoa quer se casar, que se respeite as regras que estão na Bíblia, né? Agora, se quer ter uma união estável, né, você tá aqui as leis mundanas que vão reger isso aí. E ainda que para boa parte dos cristãos o casamento não seja um sacramento, como os católicos entendem, existe todo um respeito, um cuidado, é um princípio bíblico estabelecido. E está claro que é um homem, uma mulher e um homem. Este é o processo, o procedimento deve ser feito. Toda e qualquer perspectiva diferente é contrária à Bíblia. Então uma pessoa tem direito a pensar diferente, é lógico, do meu ponto de vista ela tem direito a pensar diferente, mas ela tem que também compreender que ela está discordando, não é de indivíduos, ela está discordando do que a Bíblia diz, e a gente precisa dizer mais o que a Bíblia diz. Nós precisamos compartilhar um pouco mais do que a Bíblia diz, porque se para gerações anteriores era só assim, é o que a Bíblia diz e ok, elas não tinham tanta confrontação quanto as gerações mais novas têm. As gerações mais novas estão sendo confrontadas e se tornaram também confrontadoras de posicionamentos bíblicos sólidos e estáveis. Então, quando alguma pessoa, há alguns anos, afirmava, a Bíblia diz que um homem e uma mulher formam um casal e daí nasce uma família. Homem e mulher deixa pai e mãe e se unem, os dois se tornarão uma só carne, diz a Bíblia. Até alguns anos atrás, bastava isso. Ultimamente, você, mas por que não? Por que não pode assim? Por que não, sabe? Por quê? Não é porque as pessoas são ruins, não. Começa na educação. Não é que as pessoas são ruins, não. Esse tipo de conflito, ele é muito mais agudo hoje que já foi no passado. Então nós precisamos dizer mais o que a Bíblia diz, para que as pessoas saibam que ela pode discordar, mas ela não vai discordar do pastor fulano, da pastora fulano, vai discordar do que a Bíblia diz. Sim. Então não precisamos dizer mais o que a Bíblia diz. Essa é uma luta contínua, né, pastor Paulo? Com certeza. Agora, JR, eu fico vendo assim, se Sodoma e Gomorra existisse, eles ficariam boquiabertos com o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Eles ficariam extasiados e olhariam, meu Deus, isso está acontecendo mesmo. Porque nós estamos chegando a um nível, esse quarteto de Indaiatuba, que são dois homens e duas mulheres para ter um filho, quer dizer, criou mexeu com o judiciário, a poligamia. Quer dizer, e o Supremo Tribunal Federal, o STJ, já se pronunciaram sobre essa questão da poligamia, dizendo que isso é uma relação que não tem amparo jurídico, mas que existe, porque eles estão buscando aquilo que em 1960, né, eles pregavam lá o amor livre, a liberdade. Isso, infelizmente, JR. Agora, está faltando também a igreja manter-se numa posição contrária e alçar uma voz profética, porque o profeta desta nação não é só aquele que anuncia, mas aquele que denuncia. E a gente vai ser sempre oposição e tem que denunciar mesmo, tem que ir para a tribuna, tem que ir para os palanques, denunciar o que está acontecendo com voz profética. Isso vale... com a nossa voz não vai mudar nada. Isso vale para pastores, vale para os políticos e vale especialmente para os pais. Papai e mamãe conversem sobre esse assunto com seus filhos. Marcela Bastos, vamos lá. Quem leva pra casa aí a camisa hashtag Unidos pelo Amor de hoje é o Joaci Pereira. Ele entrou lá no nosso Instagram, curtiu a foto, comentou, levando pra casa, Joaci. A partir de amanhã, 5 dias úteis pra passar aqui na rádio e levar sua camisa. Maravilha. Marcela Bastos, muito obrigado aí. Então o Cafofo entra no ar que horas? Então nós vamos pra lá, a gente já começa a dar uma esquentada antes, não vou falar o endereço. Não, endereço, não vou cometer. Onde a Rosane mora, não é? Onde a Rosane mora? Não é ali naquela casa? É lá, então, ali, naquele. Só chegar lá. Condomínio lá? Então, quer ver? Você vai acompanhar a gente bom. Mas se tiver com nas a camisa, redes sociais. Entrar, né? Com a camisa oficial? Com a camisa pode, tá bom. Muito obrigado aqui aos nossos queridos ilustres debatedores participantes do programa de hoje. Pastor Paulo Afonso Generoso, obrigado, um abraço, meu irmão. Outro abraço e peço aos irmãos que continuem orando, né, para que minha saúde se mantenha firme
Depois de um descompassozinho que tivemos. Vai ficar ótimo cada vez. O senhor tá top, pastor. Como diz o jovem, topzera. O meu neto fez 25 anos. Gente. 25 anos. A minha idade. Que maravilha. Aí eu poderia ser. Eu falei na igreja, um rapaz de 18 anos ter um neto de 25 é um milagre. Esse é um milagre. Coisa de Deus, coisa de Deus. Parou o tempo. Pastora Renata, obrigado, um abraço. Eu que agradeço, mais uma vez foi um prazer estar com vocês, com amigos tão queridos, e que realmente a gente venha ser uma voz profética, como disse o pastor Paulo Generoso, e que a gente mude toda essa situação que o nosso país tem vivido. Pastor Guilherme, obrigado, um abraço. Obrigado, JR. Fiquei muito alegre de estar aqui nessa mesa tão seleta, estar aqui com a Renata, esposa do meu amigo pastor Zenóbio, estar aqui com o Flávio Bolsonaro. Eu tenho quase 15 anos que eu sou servidor da Assembleia Legislativa, né? E eu sou testemunha pessoal do trabalho que o deputado Flávio Bolsonaro tem feito em defesa da família, em defesa da vida, em defesa dos valores cristãos. Fica aqui a minha palavra de reconhecimento. E quero mandar um abraço aos membros da Igreja Metodista Wesleyana em Parque Nazaré, especialmente o Luiz Felipe, que hoje está completando 15 anos de vida. Um forte abraço e Deus abençoe a todos. Flávio Bolsonaro, obrigado, um abraço, meu irmão. Obrigado a todos aqui no estúdio, a todos que estão nos ouvindo. Eu aproveito esse meu finalzinho de tempo aqui para reforçar aqui os parabéns pelos 110 anos do Colégio Batista Xepa. E eu, como sou ex-aluno, eu fui do Colégio Batista Brasileiro, que é uma espécie de filial, do Xepa. A gente teve ontem na minha igreja, Igreja Batista Curuçá, ocorreu o culto de comemoração por esses 110 anos, então sou duplamente aí honrado com essa data. E um grande abraço ao meu amigo deputado Harold de Oliveira, e que Deus aí dê muita sabedoria na escolha do seu futuro político. Se Deus quiser, a gente vai continuar fazendo muito pelo nosso país. Amém. Obrigado, queridos. Obrigado aqui aos nossos ilustres debatedores. Só mandar um abraço aqui, porque hoje é aniversário do pastor Severino Manuel, da Igreja Assembleia de Deus em Lins de Vasconcelos. Hoje também do pastor Gabriel Silva, da Igreja Deus e Amor em Petrópolis. Muito obrigado pelo carinho. Deus abençoe também o pastor Luiz Couto, da Igreja Assembleia de Deus Ministério Sinais e Maravilhas em Lins de Vasconcelos. Também o pastor Pedro Paulo, da Igreja Assembleia de Deus em Japeri. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Que Deus abençoe profundamente a cada um dos nossos queridos e amados pastores aniversariantes do dia de hoje. Vamos orar pelas suas vidas, vamos orar por essas igrejas queridas, vamos orar pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados, orar por gente que tem que controlar melhor o temperamento, o fruto do Espírito, domínio próprio, tão importante. Que Deus tenha compaixão de cada um de nós. Agora, se você é uma pessoa que gosta de botar pilha nos outros, fala pra mim que só aqui entre nós dois, JR, de vez em quando eu gosto de botar uma pilha, eu gosto de ver o pessoal assim, ver o circo pegar fogo. Ouvinte, pede a Deus pra te ajudar, Deus faz milagres, hein? Pode esperar. Vamos orar juntos, pastor Guilherme, por gentileza. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, louvamos e exaltamos o Teu nome neste dia, pela oportunidade de participarmos deste debate com temas tão relevantes, ó Pai, para a nossa vida cristã. Quero pedir a Tua bênção sobre cada ouvinte, sobre cada debatedor, que o Senhor nos dê a cada dia mais domínio próprio, sabedoria no falar, no agir. Quero também entregar, ó Pai, os pastores que estão aniversariando hoje, pastor Severino Manuel, pastor Gabriel Silva, pastor Luiz Couto, pastor Pedro Paulo, que a Tua graça seja derramada sobre a vida, a família e o ministério de cada um deles. Também, Senhor, intercedemos por aqueles que choram, que o Teu Espírito Santo venha consolar os enlutados, que, Senhor, o Senhor venha curar os enfermos e derrama sobre nós neste dia a Tua graça e a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.